Pô, quem que fica... Como é que é esse processo criativo de vocês? Porque é muito assunto, né? Então a gente fala de tecnologia... Tava caminhando pra ser diplomata. Cara, Esse ia que era ser o caminho, diplomata. assim, né? Como é que você explica pra sua avó que eu vou viver do meu blog? Alegria da família, né? Eu e meu irmão gêmeo, a gente fazia, tipo, robozinho. Você tem irmão gêmeo? É. Ah, não, que Não, sacanagem. você pode fazer. Essa mãe resolveu fazer O dois. cara bonito desse jeito, que sacanagem. Imagina, a gente fazia, Deixa tipo, o cara robozinho. vermelho. Porra, fontinha. Bem-vindos a mais um Storm Talks, o seu podcast sobre inovação, tecnologia. Sejam bem-vindos aqui comigo hoje, Thiago Fontinha. Esta fera aí, fala aí, galera. Pô, prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Com essa galera Mais uma importante. vez, mais uma vez. Fazia tempo que eu não vim. E a gente trouxe um convidado de peso que já deu um cambal na gente antigamente, faz um ano. O cara não queria gravar com a gente. Cabral, a culpa do Cabral. A culpa é do cara. Seja bem-vindo. Todas elas. Obrigado, gente, pelo convite. E desculpa pelo atraso de 12 meses. Tava ocupado. E o nosso ilustre convidado, fundador da Show Me Tech. Seja bem-vindo, Brunão. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e pra gente poder falar sobre tecnologia e criação de conteúdo. E aí, como que você começou a Show Me Tech? Eu tava na faculdade, né, e eu tenho dois amigos que nós éramos os três nerds da turma, assim, e a gente ficou pensando, né, a gente olhou aquelas molecadas que faziam um site, de repente tava ganhando, sei lá, 16 milhões, né, fazendo a grande ideia da internet. Gag da vida. A gente falou, nossa, um é arquiteto, o outro é engenheiro, o outro é advogado. Era pra ser uma piada, né, mas a gente decidiu fazer um site, então, vamos fazer a nossa ideia de milhões da internet. Que ano que era isso? Isso era 2009. Eu morava em Curitiba, inclusive. E a gente daí pensou, né? O que a gente pode fazer? O que dá pra... Né, o que a gente consegue contribuir? O que a gente cria? Como todo mundo gostava de tecnologia, e nós éramos a pessoa que o outro vem perguntar sobre aquele assunto, né? Como que eu configuro o meu relógio? O que eu faço com o meu celular? A gente falou, vamos criar um site de tutoriais. Ou seja, um amigo faz a tua pergunta, essa pergunta a gente vai transformar ela num tutorial e publica, né? É a famosa preguiça, né? Pô, vou falar mais de uma vez, esse cara vai perguntar de novo. Exato, é isso. Eu falo pelo lado bonito, né? Que a pergunta de um vira a resposta de vários, né? Mas é isso, você no WhatsApp são os pais do te mandam tutoriais, né? Fica fazendo tutorial no TikTok, os caras já faziam isso em 2009. Assim. Inclusive um dos nossos desafios é sempre atualizar a versão do que a gente fazia antigamente para hoje, porque tutorial no TikTok é quase um Google de pesquisa hoje em dia, né? Tá virando já, né, cara? As pessoas pesquisam mais no TikTok do que no Google. Exato. Às vezes vale mais a pena você gastar... Você sabe que você vai direto na informação do TikTok do que um vídeo de YouTube que a pessoa vai explicar, vai fazer a introdução, não sei o quê, pedir pra você curtir e tudo. Quando você vê, você passou 10 minutos vendo uma informação de 15 segundos. Vocês planejam que vai pra TikTok já naquele formatinho? Ou é multiplataforma, faz de um jeito e sai recortando? Não, então, no final das contas, cada rede tem um estilo. Você pode fazer um estilo padrão que pode, às vezes, dar para usar em tipos específicos. Mas eu acho que no YouTube você explica as coisas de uma forma um pouco mais separadas, aquela coisa de programa tradicional. No TikTok já é muito você imitar a celeridade. Então, por exemplo, você já começa falando como se você estivesse falando um título. Do tipo, vem saber 10 dicas para montar o teu novo, para usar no teu novo iPhone. Você está basicamente ditando um título de matéria. E aí você dá as 10 dicas direto. Você pula todas aquelas enrolações que você ia explicar, o iPhone chegou, novidade, não sei o quê. Então você já vai direto, isso que é legal, assim. Então eu acho que tanto o TikTok quanto os Shorts do YouTube tem esse mesmo propósito. E aí a gente faz um roteiro específico para isso. É um roteiro, por exemplo, corrido para passar tudo em 1 minuto no máximo de informação. Mas no YouTube a gente dá um pouquinho mais de tempo. E no site, você também considera outro tipo de formato. O site acho que é o lugar para você destrinchar mais ainda as coisas. Então, se você pensar no que é mais completo, a matéria é mais completa. O vídeo do YouTube faz um resumo da matéria. O TikTok e o Shorts faz um resumaço do vídeo. E com a chamadinha e a dancinha. Qual que tá convertendo mais hoje? De longe, YouTube e TikTok. Eles estão muito bons, assim. Eles têm taxas de crescimento constantemente altas. E o site a gente fica se debatendo, né? Porque cada vez o Google faz uma mudança de algoritmo. A gente tem que repensar. A gente tem que ver como que a gente aborda. E a gente tem muito concorrente. Eu acho que para chegar e escrever uma matéria, você tem 1000 pessoas, sites, portais e tudo. Para conteúdos, acho que a pessoa precisa ser mais completa, né?
Então ela precisa ter timing, ela precisa saber fazer um roteiro legal, ela não pode só passar uma informação, ela tem que saber passar uma informação de uma forma mais prática. E aí vários erros que são, digamos assim, cacoetes e estilos que as pessoas deixam passar num texto, num vídeo você desanima a pessoa de assistir, né? Não é mais fácil? Num texto você até assim, se o parágrafo de introdução tá enrolado, você pula, né? No vídeo, você desliga do vídeo. Você vai pro próximo. Porque o algoritmo te empurra, né, pra outras coisas, né? Você tá ali, cara, é um scroll eterno. Então você tá no scroll, cara, não gostei desse, é o próximo. Você tem, cara, comprometimento nenhum com o que tem o conteúdo do cara ali. Não parece aquele show de talentos? Assim, você tem 5 segundos pra mostrar a que você veio, né? Não conseguiu, você passa pro próximo. A gente tava falando aqui nos bastidores de memes, né? E a gente fala de tecnologia. Tem alguns portais que vão para uma onda misturando memes, um tom de voz mais solto, né? De piadas. Como vocês têm esse tom de voz, assim? Vocês foram mudando conforme foi passando o tempo? Vão se atualizando por conta do SEO também para ser achado? Como que é isso para vocês? Então, hoje em dia, aliás, ao longo de todo o tempo do site, a gente meio que tentou pegar o estilo do tutorial e passar para o restante, né? Porque primeiro começou com isso, depois a gente foi estendendo para notícia, review, comentários, cultura, cinema, né? Filmes e séries em geral. Então a gente abarcou games, cultura geek e tudo. E aí, para falar disso, a gente pegou e emprestou o estilo do tutorial, que é tentar explicar a coisa de forma descomplicada. Então a nossa ideia não é ser sério, não é ser complexo. É qualquer tema, chegar e falar de uma forma leve, pensando assim, não importa se você é um menino de 12 anos, um cara de 30 ou um senhor de 60, né? A gente vai falar de um jeito que você está pegando o assunto agora e você vai entender. Então é uma forma descontraída, mas é uma forma completa de falar, né? Aquela história de que a gente fala já pensando em responder as dúvidas do que a outra pessoa vai ter, já que ela não vai perguntar para você, né? E também imaginando quais interpretações do texto que ela vai ter daquele item. É um exercício às vezes trabalhoso, né, de pensar assim, mas é muito legal. Eu acho que é fácil fazer conteúdo, né? E cara, como é que vocês definem esses assuntos? Como é que é esse processo criativo de vocês? Porque é muito assunto, né? Então a gente fala de tecnologia, e todo esse leque de informações que vocês trazem. Eu já sou eu ia falar ouvinte, né? Eu já acompanho leitor de vocês há bastante tempo, e é isso, né? A variedade de coisas. Como é que é esse processo criativo de vocês? Eu acho que tudo começa com as pessoas. Você encontrar o time de pessoas que são apaixonadas por temas variados, né? Cada um com seu estilo, e aí incentivar que as pessoas tragam essas coisas. Porque realmente, por exemplo, eu gosto de tecnologia, gosto de games, mas eu já tô ficando atrasado com os games, então eu não vou ser aquela pessoa mais atualizada para falar sobre isso. Já sobre os produtos de tecnologia que eu tenho costume, eu consigo, né, opinar. Mas eu preciso de pessoas que entendam bem de games, que tenham gostos variados de games para a gente ter uma variedade. Preciso de gente que goste de filmes e séries, fazer crítica, ir no cinema fazer avaliação, né? E também, então quanto mais você quer temas ecléticos, temas variados aí, mais você depende dessas pessoas. E a gente nota, quando uma pessoa do time que era excelente em tal área sai, isso desfalca. Você fala, nossa, tem gente que vem assistir. Eu, por exemplo, estou super feliz que uma das meninas que estava no nosso site, fazia muitas listas, ela precisou sair e agora ela está voltando. Amanhã ela recomeça. Falei, gente, eu estou sorrindo. Alívio, né? Porque ela é, assim, sumidade em falar coisas legais. É o comparativo que a gente tem com o jornalista, né? De TV aberta, por exemplo. Sai um âncora, você fala, cara, não... Parece que não é o mesmo programa, não é um né? programa, muda completamente. Acho que toda equipe, inclusive, tem uma dificuldade em adaptar, né? E manter. Acho que gera uma identidade. Vai pra outro, né? Recentemente o César Tralli saiu da SPTV e foi pro outro. Mas tá no lugar errado? O cenário mudou. Isso fica estranho, né? No domingo, cara. Até hoje, pra mim, ele era do sábado. Exatamente. Eu digo, pra mim parece sábado. Aí você vê o que ele tá fazendo ali ainda, nem ele. Então acho que a gente acostuma, se sente confortável, acho que depende daquela história do jeito que a pessoa fala é o jeito que eu gosto, sei lá, né? Então, dependendo do autor, ele ganha uma legião de fãs, né? Ele é o especialista no assunto, então isso é muito legal. Eu acho que valorizar cada pessoa do time e descobrir quem são as pessoas interessadas. Eu no começo, por exemplo, né, como eu não sou jornalista, eu sou advogado, eu também procurava pessoas que não eram jornalistas, mas que eram apaixonadas em assuntos gerais. E aí eu era, naquela época dos grupos de e-mail que a gente tinha, eu era o caçador, assim, eu entrava em tudo quanto é grupo, adorava participar.
Sempre fui meio gestor de comunidade, essas coisas. E aí eu trazia, falava, cara, esse fulano tá ajudando todo mundo, tá fazendo tutorial de não sei o quê, o outro tá explicando. Você que eu tenho que chamar, né? Você que gosta de tal coisa, vamos falar disso no site, né? Vamos fazer um vídeo sobre isso? Então isso vai trazendo, assim. E cara, eu queria fazer uma pergunta, assim, ó, o Cabral que tá aqui, inclusive eu vou fazer um disclaimer aqui, esse rapaz, há um tempo atrás, a gente convidou ele pra fazer um podcast. Na Ilha do Sol. Um ano. Há um ano atrás, né? Há um tempo atrás, pra ser atemporal, ele ficou aqui, né? E aí ele falou, cara, eu não tô doente, não vou participar. E hoje ele tá aqui na mesa com a gente, então obrigado pela sua presença. Vamos deixar claro que não era um doente, estava internado. Fiquei 11 dias internado. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. O Cabral, por exemplo, ele é um cara de TI, mas ele já foi de comunicação. Eu sou formado em gastronomia, trabalho com engenharia e inovação. E você é um advogado. Como é que é essa transição, cara? Como é que você fala assim, eu fiz OAB, eu fiz tudo, eu me ralei. Eu tava caminhando para ser diplomata. Cara, Esse que era o caminho, assim, né? Como é que você explica pra sua avó que eu vou viver do meu blog? Alegria da família, né? Não, para vocês terem uma ideia, minha mãe, na época que eu comecei a mostrar para ela e falando, olha, as decisões que eu tinha, ela falou, eu fiquei assim, Bruno, o que você está fazendo? Você vai viver um trabalho de fantasia, né? Falou, nossa, hoje meu trabalho de fantasia é o meu sustento e ele é legal, né? Mas imagine que acho que eu sou um cara que veio do interior, né? Então, em Londrina, né? Sou do Paraná. Lá, na hora que você está pensando no que você vai fazer de curso de faculdade, as pessoas, a família já jogam para você, né? Você tem que ser advogado, você tem que ser médico, engenheiro, no máximo dentista, né? Então, tem essas coisas. Falar de ciências da computação, eu não era lá muito bom de matemática, então eu tinha medo de entrar nisso. Né? Tentar qualquer outra coisa nem tem muito. Você nem sabe. Opção, né, também, né? Você nem sabe as opções que tem, né? Dependendo de onde você tá. Cheguei a fazer anotação vocacional, né? E o resultado da orientação é que duas coisas que eu gostava bastante é análise e texto. Né? Então, eu poderia ser advogado, eu também tinha o lado criativo, que era para arquitetura e engenharia, desenho industrial, né? Design, né? Hoje é o design, famoso Mas design. enfim, assim, é o cara que gosta de mexer, é curioso, não sei o quê. Desde criança, né? Eu mesmo lá na cidadezinha no interior, eu e meu irmão gêmeo, a gente fazia, tipo, robozinho. Você tem irmão gêmeo? É. Ah, não, que sacanagem. Não satisfeito de fazer. Essa mãe resolveu fazer dois. O cara bonito desse jeito, que sacanagem. Imagina, a gente fazia, tipo, robozinho. Porra, fontinha. A gente, imagina, desde pequeno a gente fazia, tipo, robozinho de papelão no interior, sabe? Brincando em casa. Então a gente testava, acho que deu muito... Eu tive muita sorte de ter primos da família que tinham computador, começavam a trazer essas coisas para as crianças, né? E aí a gente ia aprendendo. Então, na verdade, se for para pensar, isso foi o que eu gostava de fazer desde o começo. Né? Aí eu fui tentando outros caminhos para seguir os mais tradicionais. Mas uma hora chegou, juro. Eu trabalhava no Citibank, adorava o trabalho lá, né? Mas eu não conseguia mais atender. Sabe quando você fica assim? Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, saía do trabalho e continuava trabalhando. E a minha chefe, inclusive, era um amor. Eu era a única pessoa da área que ela deixava dividir as férias em quanto tempo eu quisesse, porque ela sabia que as minhas férias eram para ir em conferência, em evento, em cobertura internacional, né? Mas aí chegou, acho que 2016, mais ou menos, falei, não, preciso definir, porque eu tô já, excesso de trabalho de um lado, tô recebendo proposta de cliente e não conseguindo responder, então acho que é a hora de fazer a virada. Dá medo, né? Porque... E o modelo de remuneração? Porque a gente fala de plataforma de conteúdo, a gente fala de um grande investimento de tempo e do seu próprio dinheiro. Sim. E como que você monetiza isso depois? Então, eu acho que é uma área bem complexa. Eu acho que os caminhos de vida ajudam, né? Então, eu acho que o fato de eu ter trabalhado no banco e feito um pezinho de meia me ajudaram, porque eu precisei gastar muito antes de começar a ganhar, né? E aos poucos, eu fui descobrindo meios de como que a gente ganha nesse mercado. Ou seja, você pode fazer coberturas patrocinadas, você pode criar conteúdos, ir atrás das empresas e falar, olha, eu quero fazer um tutorial sobre o seu produto para aproveitar, para mostrar as vantagens e desvantagens do seu produto. Você topa participar dessa, né? Quero... fazer um especial do Storm, que a gente vai fazer esse episódio. Com certeza, né? Então temos como aí funciona, exatamente. E aí, né, a gente vai meio que entendendo, porque... É um modelo tradicional de mídia, né, que você vai fazer o espaço para anúncio e as matérias especiais, né? Você começa, acho que colocando os espaços de anúncio, por exemplo, de um Google AdSense,
Aí você também vai começando a criar conteúdos para as empresas, fazendo parcerias, né? Fazendo testes de produtos, né? Organizando o que você pode ajudar as empresas a fazer o marketing delas, inclusive. Né? E também depois você tem participações em lugares, então programas, conteúdos. A gente começou como um site, né? Um blogzinho, ele virou um portal de notícias e depois a gente começou a produzir conteúdo para outras empresas. Que também é uma outra coisa legal, né? Porque você replica o que você está fazendo. E aí você pega aquele case do teu dia a dia e faz uma outra empresa funcionar dessa forma, né? Já fez publi de uma coisa que você falou, cara, não acredito nisso aqui, Já. Olha, já fiz e é difícil, assim, mas o que acontece? Quando eu falo com os clientes, eu indico que a gente, se for uma coisa ruim, a gente vai dizer que é ruim, né? O que a gente pode dar para o cliente são duas opções. Ou a gente vai ser educado na crítica, ou se ele não gostar do que a gente quiser publicar, a gente só cancela a publicação, né? Mas eu já tive, e gente assim que fica indignada, e eu falo, gente, mas não dá para vender o seu produto, né? Você vira um mentor pro cara, né? Não, eu já tive correção, às vezes aquela coisa assim, você faz a matéria e manda pro pessoal do time de marketing e comunicação rever. Exato, Os caras isso que eu olham ia e falam, falar. você tá de brincadeira? Eu tô te pagando pra fazer isso? Ele fala, eu já recebi aquela conversa. linha, sabe? Você vai falar um negócio, cara, pô, tá maluco, eu tô te pagando, Não, vai mas falar, cara, é a linha editorial dele, ele tem que proteger isso, senão ele perde a credibilidade. E eu acho que, assim, algumas coisas que você fala, as pessoas vão avaliar, às vezes isso pode fazer com que uma pessoa não compre o produto. Mas você tem que avaliar o produto por todo. Eu gosto de usar o exemplo do celular, por exemplo, que o celular, ele é bom ou ruim não só pela qualidade do produto, mas dependendo do preço dele e da finalidade. Se eu falar para você que você não usa câmera de celular muito, mas você precisa o tempo todo de bateria e tela, você comprar um celular que a câmera não é boa, mas ele tem uma tela de 7 polegadas, 6 polegadas e 5.000 mAh de bateria, ele é um sucesso, né? Se você é um cara que é fotógrafo, aí eu vou dizer para você que não vale a pena comprar. Como eu não sou a empresa, eu posso falar, olha, nesses pontos, esses são os pontos positivos, se interessa é legal. Nesses pontos, esses são os pontos negativos e tem essas outras opções para você escolher. Então, nesse sentido, a gente é o educado na crítica. Por isso que a Nokia não existe mais. Ele fez uma crítica para a Nokia fechou as portas. Acabou. Falei, Nokia tá atrasada, tem que ter Android, né? Não, eu pergunto porque eu sigo um rapaz que ele faz review de headphone. Sim. E ele é 100% honesto. E recentemente ele teve que fazer uma retratação. Ele gravou um vídeo inteiro se retratando com o público dele por conta de uma... Não vou, obviamente, falar marcas aqui, mas porque a marca teve um problema no Brasil e ele teve que... E eu achei muito honesto. E depois eu passei a reparar que mesmo as publis dele, ele ia muito nessa linha de, olha, o fone ele é legal na Constituição, tudo mais, mas a qualidade não é tão boa em tal aspecto, tal. Então, assim, ele traz uma coisa mais técnica para justificar que aquilo não é legal. Não é do jeito... Não vai nessa aqui que não é tudo bom. Isso. Ele trabalha com um público que é mais... Eu nem sabia que isso existia, que era o hobbyista do headphone, né? Tipo, os caras que colecionam headphones por hobby. E só que, cara, é uma galera que tem um apelo à qualidade do áudio muito alta. Então, se os caras... Não é que eles colecionam por colecionar. Eles têm um apego com aquilo pra finalidade de ouvir música, enfim. O famoso audiófilo, né? Deve ser não só pelo design, mas a qualidade do áudio. É aquele que, de fato, vai saber a diferença entre o HD e não o HD, Exato. né? Eu não sabia. Existem uns emuladores dentro do fone de ouvido ou no software do telefone. E quando no hardware, ele torna o fone muito mais caro, a gente nunca sabe disso. Então, assim, ele entra nesses detalhes. E é aí que ele usa esse artifício para poder pegar uma publi de uma coisa que ele não acha legal, ele vai nessa linha para poder não ser rude e não perder a publi, entendeu? Tipo, ele faz a publi, só que ele é honestão. Olha, nesse ponto aqui, ele não é... Eu acho curioso, acho legal. A gente está fazendo agora uma lista de notebooks. E acho que lista é uma coisa bem complexa assim, de você recomendar, porque você só não quer falar o que é o melhor. Você quer falar o que é o melhor na faixa de preço que a pessoa pode pagar. Então, a gente está fazendo a versão dos mais baratos. Então, a gente faz um disclaimer para dizer, olha, esse é o mais barato, né? E a cada nível de pagamento que você vai pagar, do R$1.000, R$2.000, R$3.000, você vai ter esses benefícios e esses incômodos também. Mas, lembrando, nem todo mundo consegue pagar mais do que R$1.500, R$2.000 no notebook. Então, você precisa ter essa explicação para essa pessoa também, ao invés de simplesmente falar, não compra, notebook bom é R$5.000 para mais, né? A gente tem que entender que tem isso. Aí você vai falar, por exemplo, olha,
Você vai comprar um notebook de R$ 1.500, então a sua tela vai ser Full HD. Tem já 4K OLED? Tem, mas a sua é o suficiente para o dia a dia de uso normal. Você vai usar a sua bateria, ela vai funcionar também. Você quer jogar jogos? Aí você não vai poder jogar jogos, né, pesados, você só vai poder fazer pequenas brincadeiras ali. Mas se você quer usar só para estudar, trabalho, e-mail, ele funciona, né? Você vai ter dificuldade com aplicativos mais lentos? Vai, com 4 GB, 8 GB de memória, né? Mas é o que dá para pagar com esse preço, então se você paga, pelo menos fique com, digamos assim, pelo menos saiba isso e você vai ter pelo menos essas vantagens, para você saber se vale a pena ou não. Aí à medida que a pessoa, eu acho que o legal é isso, né? Você vai fazendo a escadinha. À medida que a pessoa fala, não, mas eu topo gastar um pouco mais, então você vai ter essas vantagens aqui, né? E aí o nosso desafio é mostrar exatamente qual que é a melhor recomendação para aquela melhor faixa de preço. Nesse sentido, você vai falar de vários problemas. Uma grande curadoria, né, cara? É. Aí, falando, você puxou um assunto ali levemente, você falou que eu sou um community manager também, né? E é um dos assuntos que a gente puxa muito aqui de tecnologia, que é meio difícil você montar uma comunidade e manter ela, sustentar ela, e é o que faz as empresas hoje, as que têm boas comunidades, né? Você pegar a Apple tem uma baita numa comunidade, Samsung, Garmin... A gente vê hubs trabalhando fortemente, a gente para teve conseguir aqui fazer isso, né? Learning Village, né, que fala assim, cara, a gente precisa dessa evento, comunidade, né? Eles falam, a gente é uma empresa de comunidade. E isso é muito legal, né? E aí, como que você faz para manter a galera que é leitora do portal junta? Você tem um fórum, você tem um grupo de WhatsApp, quais são as ferramentas para manter essa comunidade? Olha, então, antigamente eu comecei com as comunidades de e-mail, né? Quando era mais fácil, todo mundo conversava por ali. De lá surgiam grandes recomendações de pessoas legais que você via que são as pessoas que destacam, né? Que não só estão ali para pegar informação, mas também para ajudar os outros. Essas são as pessoas que vão criar conteúdo no futuro. Hoje em dia, aí a gente traz, né? Uma época a gente começou a fazer isso no WhatsApp também, né? Depois parou e hoje está voltando por causa das comunidades do WhatsApp. Mas o que foi para mim o divisor de águas é usar o Slack, né? Então acho que muita gente gosta do Discord, mas o Slack, ele é basicamente como se fosse um grande WhatsApp que você fica livre para criar e descriar, inclusive, que acho que é o mais tranquilo, né? A maior vantagem é os temas que você vai falar ali. Então as pessoas se juntam, falam naquele tema, quando aquele tema morreu, o grupo deixa de funcionar e a gente passa para os próximos. Então ali, imagina que, eu costumo falar que na turma a gente acaba fazendo um grupo de amigos, que são pessoas que você vai conversar todos os dias, vocês vão ter os mesmos interesses, vão contar piada, vão falar de novidade, vão avisar que tem alguma coisa importante que está acontecendo que é melhor a gente falar, né? Então, colocando as pessoas ali, você começa a gerenciar isso. Mas realmente, depende acho que o mais difícil talvez é o mais fácil, a pessoa tem que amar o que ela está fazendo ali. Né? Então, e assim, às vezes você tem pessoas que precisam fazer, que às vezes é um trabalho, e às vezes ela não gosta. Então, isso não vai sair. Eu acho que nesse caso, o importante é ter o cara que gosta e faz, do tipo, tô querendo apresentar essa notícia. Juntar os amantes, cara. Tem alguns podcasts que eu escuto normalmente, e esses tempos eu vi, em alguns, 2 termos que a gente pode puxar para exatamente isso. A gente está vivendo agora numa era pós-individualismo, que as pessoas antes queriam sair das tribos e ser elas mesmas. E agora a gente tá voltando para outra parte. Eu sou eu mesmo, mas eu quero achar pessoas que são parecidas comigo. E aí um cara, meio famoso aí, acho que você já deve ter ouvido falar, um tal de Simon Sinek. O Golden Circle. O que ele tá falando muito agora? Que a gente tá voltando para a era da friendship. A gente precisa da amizade. Voltar para os amigos. Voltar para a essência de comunidade. Por quê? As inteligências artificiais vão consumir tudo que a gente tem de individualismo. E aí, o que vai acontecer com produção de conteúdo, com SEO, com tecnologia, se a gente não tem amizade para se unir contra a Skynet? Exatamente. Vamos procurar a Sarah. E aí, puxando essa onda de IA, como vocês estão usando hoje a inteligência artificial, os impactos que teve no seu negócio, que eu imagino que já está tendo um impacto em achar notícias ou ajudar a montar conteúdos? Conta pra gente. Então, inteligência artificial é bem legal, mas ele realmente tem impactos positivos e impactos negativos.
Né? Por um lado, você tá cada vez mais com um assistente que vai te ajudar em várias tarefas, né? Por exemplo, desde ajudar a montar um texto, fazer uma revisão, trazer pontos que você pode fazer, pontos de base de pesquisa, né? Até criar imagens que você precisa para tutoriais, né? Itens que a gente quer fazer, então, recorte. Para mim, por exemplo, que eu já trabalhava com edição de Photoshop, por exemplo, mas trabalhar com edição de você simplesmente falar, remove o fundo, coloca cenário de cozinha, faz não sei o quê. Acelera demais, né? Isso acelera demais. Antes eu esperava um designer para fazer, hoje eu deixo as tarefas do designer para algo mais especializado. E o dia a dia, que às vezes até incomoda o próprio designer, que a gente, né, em jornalismo, você tem que ser rápido. Eu não quero pedir uma coisa para alguém que ele vai ficar afobado de que ele tem que me entregar em algumas horas. Isso resolve, né? Na hora de revisar, na hora de checar texto, português, principalmente base de pesquisa para os autores, por exemplo, isso é excelente, né? A questão é que com a AI, ela pode falar tão bem uma recomendação para você, da mesma forma que ela pode falar tão bem uma recomendação ruim. Então, o jornalista ainda tem que ficar atento e pesquisando, verificando fatos, e entender que pode estar, assim, lindo a resposta ali, mas ela pode estar totalmente errada. Né? Checou a fonte? Não vem a fonte. Normalmente não vem a fonte. A fonte, então, a fonte não vem essencial. fonte. Coitado dos fontinhos. E aí, falando da fonte, é o problema negativo, né? Porque aí, hoje em dia, se eu faço aquele tutorial completo, eu dou todas as informações, eu espero que a pessoa acesse o meu site, porque daí ela não vai pagar nada para acessar, mas ela vai ter anúncios e eu vou ganhar com os anúncios disso. Hoje, a inteligência artificial coloca a minha resposta direto no buscador ou mesmo num chat GPT, sem dar créditos e sem me remunerar por isso. Né? Então, ele vira como se fosse o meu assistente e o meu concorrente ao mesmo tempo. Então, a gente meio que tem que se reinventar nesse mercado nessas duas formas. Né? Tem, por exemplo, acho que foi o New York Times fez um acordo gigantesco de milhões, eles não abriram quanto, para a OpenAI, para conseguir treinar o ChatGPT com notícias, tom de voz e tudo mais. Então, a gente está no momento que a gente está tentando ver o que a gente faz, né? Como que funciona tudo isso? A IA está indo para onde? Produção de conteúdo está indo para onde? Esse é um dos grandes players do mercado que tem capacidade de fazer isso, né? Imagina quantos sites menores que não tem isso. E daí você fica naquele entre a cruz e a espada, né? Eu libero o meu conteúdo para AI. Primeiro que eles já estão pegando sem pedir, né? Mas assim, teoricamente... se tá na internet, não tem mais dono. Então assim, libero e tá tudo bem. Pelo menos eu ganho visibilidade em algum momento, né? Talvez isso melhore. Ou não libero e perco também a visibilidade, né? Porque, por exemplo, a gente fala de ChatGPT, mas acho que o pior concorrente é o Google, né? O Google parar de recomendar o seu site no topo da pesquisa e já te dá a resposta, em alguns momentos ele facilita para o usuário, mas ele destrói para o produtor de conteúdo. Hoje está embedado isso, né? Isso é muito ruim. Mas eu gosto muito dessa linha que você traz, né? As pessoas estão achando que o ChatGPT ou qualquer outra IA generativa, ela vai substituir. Mas eu acredito no Copilot, eu acredito onde você usa como um apoio, um assistente. Eu acho que é muito mais legal, porque ele realmente no dia a dia ele desenrola muito, né? E aí quando você fala assim, poxa, tem que ir fazendo uma curadoria, a gente não perde um pouco dessa humanidade, né, do negócio. Então, agora, se quiser só botar... Foi ontem eu estava conversando com o Rafa exatamente sobre isso. A gente estava falando sobre a crença do quanto a IA vai atrapalhar. Porque ela meio que pasteuriza a coisa. Então a gente tá vendo um aumento... Rafa Máximo, um beijo. Ela meio que pasteuriza a coisa. Porque hoje você, com o mesmo prompt que eu, você vai ter um resultado muito próximo do meu. E aí a gente tem um pacote de... A gente começou a conversa falando sobre as automações, o quanto elas tornavam prático, a partir de uma nota de voz, você criar uma postagem, publicar ela sem ter posto a mão em nada. Aí eu falei, eu acredito muito na coisa cíclica, sabe? A gente vai acabar voltando para um ponto onde a produção autoral... ela passa a ser uma coisa meio gourmet. A gente estava falando de barbearia. A barbearia ela voltou com uma força diferenciada porque ela se tornou uma coisa gourmet de uma coisa que sempre existiu, teve lá. Então acho que o produtor de conteúdo em algum momento ele vai voltar a ser a estrela. Por quê? Porque pasteurizou demais. Então vai ter muita produção pasteurizada, meio rasa, vamos por assim, não que a IA não consiga dar algum nível de profundidade, que com o passar do tempo ela vai acabar melhorando essa parte, mas eu acho que vai faltar aquela engenhariazinha da pessoa, sabe? Tipo, eu acho que você dá poder ao produtor de conteúdo, porque se antes ele precisava
gastar dinheiro, contratar outras pessoas, ficar, assim, todo o processo dele dependia de outras pessoas, tanto financeiramente quanto de tempo, ele começa a se resolver. Então, se ele tem a informação para passar, ele consegue, ele mesmo, fazer o roteiro, ter a pesquisa do roteiro, então ele acelera a produção dele, a verificação de português, né, conferência de fatos. Tradução assim, rápido, cara. Consegue colocar AI, né? A gente mesmo viu a AI que te ajuda a traduzir a sua voz em outros idiomas. Então você pode fazer o seu conteúdo. Você que tem YouTube, por exemplo, fazer seu canal em espanhol, em inglês, em japonês, hoje tá mais fácil que nunca. Eu não sei se era golpe, se era alguma mentirinha, porque eu não fui a fundo. Mas eu vi um comercial de um fone da Samsung agora que vai fazer tradução simultânea com o motor no celular. Então assim, tipo, ele capta, joga pro celular, o celular faz a transcrição e já traduz pra ele simultaneamente. Isso, é esse aqui, ó. Olha lá, vamos fazer review agora. Ao vivão, esse aqui. Você já ouviu falar? Está aqui no meu bolso. Está aqui no meu bolso. Gato Félix, né? Esse é o Buds 3 Pro, que a Samsung, ela tem essa ideia. Você vai ouvir, ele vai traduzir para você a informação, né? E o celular já fazia isso também sem necessidade de fone. Que o fone fica mais fácil porque você pode fazer videochamada, pode conversar com uma pessoa. Mas no celular já eu consigo ligar e eu coloco assim, eu ligar para uma pessoa em japonês e a minha voz vai ser em português. Eu falo em português, a pessoa recebe a tradução em japonês, me responde em japonês e eu recebo a tradução em português. Tanto voz quanto texto. Eu posso olhar, deixar o celular aqui na mesa e ficar lendo a informação que ele está me respondendo, do tipo, estou no Japão e quero pedir uma pizza, né? Posso ligar e pedir, eu vou conseguir fazer isso, por mais que eu não faça ideia de como falar japonês. Star Trek, né? aí, E vice-versa. Isso é bom demais, cara. Imagina, a Duolingo vai acabar, todas as escolas de inglês, tradução simultânea. O que mais a gente tá acabando de indústria aqui nessa E aí a gente vai buscar os professores particulares, que é a gourmetização da língua. Exatamente, porque daí a pessoa vai aprender uma língua porque ela quer aprender uma língua, não por uma necessidade. Porque ela quer se conectar com a cultura. E aí é diferente, aí você vê proposta. E aí esse ponto de cultura que é a chave. Porque só a tradução é uma coisa, não é? Você tá aqui, tá traduzindo. Mas a cultura, ela não é replicada nessa tradução. Por isso que quando a gente tem traduções de livros, não é simplesmente pegar ali e traduzir. Ele faz uma cocriação ali daquilo dali para transformar e fazer sentido. Porque muitas coisas que... Não sei se você já viu essas traduções simultâneas, vem umas frases que não fazem muito sentido. Porque tem um humano fazendo sentido de uma língua para outra. E aí perde a cultura nisso também. Então eu acho que assim, por mais que a gente ache que é o apocalipse, eu acho que a cultura e o ser humano por trás só vai facilitar a nossa vida, na verdade. Eu acho que é pra tranquilizar todo mundo que tá vendo aqui, assistindo, que acha que, pô, eu sou tradutor, vai acabar minha vida. Acabou. Mas eu acho que o desafio de todo mundo é tentar entender justamente onde você precisa renovar, onde você tem que mudar o seu trabalho, né? E onde você consegue aprimorar o seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que um ponto está te empurrando, né, para cima, o outro também oferece um risco, né? Acho que esse é o grande medo de todo mundo. Mas você tem que saber balancear para saber onde que você vai mudar. E eu acho que a grande diferença, acho que o grande ponto que vai mudar as pessoas hoje em dia é todo mundo se tocar que cada pessoa é uma pessoa em constante atualização. O celular não atualiza de versão 2, 3 e 4. Diariamente, o ser humano praticamente. vai ter que fazer isso também. Assim, tem um termo muito falado que chama lifelong learning. Que a galera achava anticamente, isso 15 anos atrás... Educação continuada. O Senai escrevia dessa forma. Na prática. O Senai falava assim. Porque o que acontece? A gente achava que saiu da faculdade, acabou de estudar ali, já fiz a faculdade, já sei. Que era assim antes, né? Antes era assim. Só que acho que o médico mesmo, né? Você pensar... acho que o médico antigo, se formando da faculdade, ele já era sumidade, certo? Hoje em dia, o médico bom é aquele médico que está em constante atualização, participando dos congressos, entendendo das novidades, né? E aí avançando na sua profissão. Ou seja, a faculdade, ela deixou de ser o ponto final para virar o ponto de partida, né? Então, para a tecnologia também. Cara, vocês estão nessa jornada desde 2009. Então, fazendo um paralelo, tinha lá os blogs, tipo 9gag. TechCrunch, vai. Eu vou pegar um da mesma onda. Mashable. Aí vinha um... 9gag era só meme, né? Mashable foi... Mashable é bom, até hoje. Uma fase de Facebook, uma fase de Instagram. São muitas mudanças. Como é que você, como uma liderança dentro do seu time ali, como é que você trabalha
essa mudança constante? Porque agora ela tá cada vez maior. E como é que é esse processo? Então, pra mim, acho que teve a sorte que eu sempre fui ansioso com mudança e com curiosidade. Ansiedade é boa. A ansiedade é bom, funcionando gente. pelo lado correto. Positivo. Então, no meu time, eu sempre fui aquela pessoa falando assim, olha, tem que melhorar isso, tem que fazer isso, vamos experimentar tal coisa, vamos mudar tal coisa. A gente que cria o padrão era só para valer a partir daquele momento, do tipo, corrigimos os erros passados. Mas a cada novo vídeo entregue, a cada novo texto, uma coisa nova pode ir surgindo. Então eu acostumei o time, inclusive, a ter sempre atenção aos nossos fluxos, tutoriais. Nesse sentido, o grande Rafael Máximo também me colocou na onda do Notion. O logo do Notion. E aí a gente passou todos os manuais que ficavam em textos, né, pasta de Google Docs. A gente criou um grande manual do Showmetech, com fluxo, com sugestões, ensinando como que você escreve, como que você usa tal coisa, como que você apresenta tal Você criou a sua própria Wikipedia, né? Exatamente. E aí, as pessoas estão mais acostumadas que tudo está sempre mudando. E aí, pensando nos portais nos acessos, né, as redes sociais, os canais de vídeo, conteúdo, né, de SEO, a gente tem que entender que nada é permanente. Eu não posso usar só o Snapchat, achando que uma novidade que está aparecendo ali não vai valer a pena. Então, hoje em dia... É omnichannel. É igual jogar na bolsa de valores. Tem tudo. Tem que ter tudo. Um Você tem que ser, nesse mundo digital, você tem que ser omnichannel. Porque são vários canais de distribuição de conteúdo, né? Você falou como que você faz. TikTok é de um jeito, Snapchat é de um jeito, cada um é de um jeito. Eu sempre faço a pergunta, você tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Se o Zuckerberg fica irritado e fala, não quero mais isso, desliga. Pum, o que você vai fazer? Não é seu, não é proprietário, né? Eu acho aconteceu. Justamente assim, você fica vendido e é melhor que você tenha então os seus conteúdos. O legal, né, a gente começou falando de tipos de conteúdo para cada plataforma. É legal que você aprenda a fazer isso já, né, no máximo que der. Ou seja, vai criar um conteúdo, faz a versão longa, faz a versão curta, faz o seu quê e distribui. Porque uma delas vai fazer mais sucesso. E é teste, né, cara? A gente fala muito de teste, de atenção né? acontecendo em real time. Eu não tenho orgulho, mas eu acreditei muito naquela rede social que era só de áudio. Eu esqueci o nome dela agora. Clubhouse. Eu acreditei muito. Mas muito, muito, Tem dois muito. caras que acabaram com o Clubhouse, mas não vou dar nomes. Eles são chamados de coaches. Meu, Clubhouse. Eu achava Era uma grande promessa, cara. A ideia do Clubhouse muito legal, cara. Mas E o timing muito... foi perfeito, porque a gente tava em casa, trancado na pandemia. Exato. Pra você ter uma ideia, eu participava de uma sala no Clubhouse que era todo dia, às 8 horas da manhã, a sala cheia, cara. Sim. Todo mundo discutindo e tal. Novidade, né? Então, foi uma hype muito alta. Não é estranho, assim, como ninguém pensou nisso antes. De repente tem uma coisa, e aí todo mundo consegue usar, você acha que vai bombar. De repente, essa história do copia, né? Todos os outros, se uma empresa consegue replicar os serviços da outra, ela vai replicar. Então, você como produtor de conteúdo e você como usuário, você fica assim, né? Até a gente mesmo, né? Até para você ter um perfil de rede social. Todo mundo aqui já não achou que seu perfil, como se fosse o seu RG, basicamente era o Facebook no passado? O Facebook já não era nem o primeiro, né? Antes era o MySpace, né? Depois veio o Orkut. Né? Então, hoje, Facebook já virou coisa de velho, né? Fotolog. Floguinho. Fotolog era bom. Fotolog, Eu lembro de reunir os amigos, assim, e a gente fazer festa de Fotolog, cada um com seus nicknames e não sei o quê, colar nickname na parede, Sim, né? Isso é vintage já, né? Entrega a idade. Todo mundo entregou a idade aqui nessa mesa. Mas é isso, vai mudando, mas os conteúdos estão lá. E uma das coisas que eu acho que é legal é você ter o seu próprio espaço de conteúdo. Então, eu faço questão de ter o site, né, por causa disso. Que eu poderia ter todo esse conteúdo difundido, né? Por exemplo, algumas análises no LinkedIn, vídeos no YouTube, né, posts sociais e coisas de Instagram, TikTok e outras coisas. Mas eu sei que de todos, o site é meu. Né? Mas ele também não é a salvação total. Porque sabe-se quanto o site, né, vai valer a pena enquanto ele se paga. E um problema que a gente descobre em conteúdo. À medida que você aumenta o site, aumentam os custos. Uhum. Né? Então, é imagem, é texto, é servidor, é acelerador, é plugin, é armazenamento. Então, isso vai assim... E você usa o quê lá? Fora do ar. WordPress? Não. Site em WordPress. Né? Então, eu aos poucos, inclusive assim, na criação, eu fui contando com o desenvolvedor,
mudando o tema, montando o design e tudo, né? E aí a cada tempo, como eu sou meio curioso e eu fico incomodado quando as pessoas criam processos que atrapalham, eu fui aprendendo a fazer as coisas e hoje quem faz tudo disso sou eu. Então eu desenvolvo, eu monto as O cara dos imagens, processos aqui, ele é. pirou quando você falou. Quase fui embora. É pessoal isso. Foi chutado na mesa. Cara, e assim, recentemente eu vi que você tava na França. Eu queria saber qual que foi a viagem mais da hora que você foi, e que evento mais legal que você acompanhou. Tem vários. Eu, por exemplo, sábado eu vou para Havaí. Nossa. Num evento de processador, né? Eu vou pra Caraguatatuba. Então, legal, assim, aquelas coisas, acho que essa é uma parte mais legal da tecnologia. Engraçado que casa, né? Eu acho que eu queria ser advogado diplomata, porque o meu interesse era viajar. E, de repente, eu tô fazendo tecnologia, que parecia ser aquele trabalho que você ia ficar na frente do computador, e eu tô indo conhecer as coisas. Então, a Samsung, por exemplo, me levou para o evento de Paris, eu fui conhecer o anelzinho deles, né? Agora eu vou no evento da Qualcomm conhecer processador. Parece chato às vezes, porque a pessoa às vezes não tem detalhes de processador, né? Mas ele é o coração do seu celular, do seu tablet e agora na Qualcomm estou colocando do seu notebook, né? Então é muito legal você ir lá e você saber antecipadamente, porque a gente vê os produtos, vê os modelos, os demos, né? E é sempre legal o evento, né? Os caras te mostram. Eles mostram uma coisa enorme. Como jornalista, a gente tem que até separar, assim, você tem que saber assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui é marketing, isso aqui é enrolação, né? Isso aqui, ó, eles estão falando que é muito legal, mas eles estão falando hoje, só vai sair talvez em 2 anos. Então não é novidade, é futuro, né? Tem empresa, por exemplo, fazendo muito isso, né? A gente fala que ela faz um evento de lançamento, mas na verdade, por exemplo, a Apple, quem assistiu ao evento do iPhone, viu que eles fizeram um evento de não lançar. É um evento de mostrar o telefone para dizer que tudo dele vai sair daqui a 1 ano, né? Então, a Apple não é faz um teaser, né? O cara faz um teaser. Serve de termômetro também para saber, será que vai colar isso aqui? Vou lançar isso aqui, será que vai ter aderência? Eu acho que no caso da Apple, foi tipo, tá todo mundo falando de IA, não falei ainda, preciso falar, porque eu tô atrasado nisso. É muito no sentido assim, de falar, olha, vai ter. Né? Confia que vai ter. Somos a Apple, a gente é gigante, a gente é grande, você pode ficar tranquilo. Fechei um contratinho aqui com o... Espera mais um ano que eu vou fazer um negócio melhor que todo mundo. Estratégia Xbox da vida, né? Xbox que era cheio disso, né? Pegava o que o mercado tava fazendo e dava um migué ali, ó, vou ter. E eu acho legal, assim, tem empresa que ela é a primeira a trazer a novidade, mas ela traz uma zona. Então você tenta, você acha legal, mas não vai funcionar direito, vai dar problema, não é bem pensado, não sei o quê. É o preço da vanguarda. Tem empresa que faz o oposto, que ela olha tudo, quando o negócio assentou, quando a tecnologia está bem desenvolvida, ela traz e ela, assim, mostra como se faz, digamos assim, né? Então, os dois são legais. Eu gosto de ser o early adopter, mas eu sofro por ser ele, né? E eu gosto quando tem uma outra empresa e fala assim, olha, o jeito certo é esse, porque daí a outra também se ajusta. Então fica uma concorrência legal, né? Pra gente que é consumidor, isso é ótimo. E a Apple fez isso, né? O pitch, às vezes a gente vai dar aula de StarTech, a gente traz o pitch do Steve Jobs, né? Ele falou assim, olha, já tentaram aqui com a canetinha, já tentaram aqui desse jeito, já tentaram desse jeito. Ele até mostra um protótipo porcão lá, depois ele fala, não, gente, a gente tá fazendo isso aqui. E aí ele faz a disrupção, né, no mercado. Sim, né? Aí muda, porque eu acho que o early adopter, ele pega só os mais curiosos. Tem muita gente que vai olhar e vai não se interessar por ele. Não é democrático. Né? Já a tecnologia consolidada, ela tranquiliza, né? A gente falou de Nokia no começo. Nokia ela era famosa por fazer um celular que já era o primeiro smartphone, mas 95% das funções do celular as pessoas não sabiam usar, isso é um resultado de uma pesquisa da época. Ao mesmo tempo que o primeiro iPhone, eu não lembro o percentual total, mas era assim, é o inverso, era 87% as pessoas já intuitivamente já conseguiam aproveitar. A galera queria o jogo da cobrinha. E posso te falar, a Nokia está voltando com outro nome, chama HMD, que é Human Mobile Device, focada em... Jogo da cobrinha. Nada, cara. Saúde mental, cara. Então você só vai ter um necessário para ter um celular, que é exatamente isso. Exato. É muito legal, porque ele volta, eles brincam com a ideia dos celulares clássicos, ou seja, renovando o celular da cobrinha, e te dão a oportunidade de falar assim... Você deve ter feito um review já desse, né? Já. Eles já estão aqui no Brasil e eles já mandam alguns produtos, né? Então é legal isso. Você quer um celular de estilo Android, estilo iPhone? Eles têm.
né? A versão deles, isso vai melhorando, logo eles inclusive vão começar a chegar como os topos de linha também, né? Ainda eles são mais básicos. Mas você também tem os tradicionais que você fala assim, eu não consigo ficar ausente das notificações do celular e isso acaba com o meu dia, né? Eu fico usando a rede social, eu fico usando isso e aquilo. Então, você pode ser aquela pessoa que pode preferir ter um celular meio que um dumb phone, né, que fala. E aí você tem o WhatsApp nele, mas você não tem acesso aos outros aplicativos. Não é tão simples de usar, não simples, mas não é tão gostoso de navegar na internet com ele, então você vai usar ele mais para telefone mesmo e deixar para parar para usar, para ficar acessando incessantemente site, rede no computador. Muito né? legal a proposta, cara. É muito legal. O finlandês, ele tá sempre à frente do tempo, cara. É uma questão de sanidade mesmo, né? De você recuperar. Bom, a gente fala, né? Acho que muita gente já ouviu falar da história do celular e das redes sociais virarem meio que mesmo esquema de caça-níquel, né? Eles são pensados para roubar a sua atenção e te Tem viciar um livro naquilo. chamado Hooked que fala sobre isso. Eu ia falar isso. O Canva ali pra você manter a atenção, né? Muito legal. Então assim, é um perigo, o produto é feito para isso. Então você tem que saber que ele é uma mina também, tem que tomar cuidado. Da mesma forma que uma pessoa pode se viciar num jogo, você pode se viciar num celular facilmente. Então você tem que já pensar antecipadamente e tentar criar meios para não exagerar, né? Eu, por exemplo, eu não ativo as notificações do meu celular. Porque eu quero assistir, eu quero ver. Isso assim, eu preciso olhar, preciso saber. Se eu deixasse o WhatsApp ligado, eu morria, né? Inclusive eu recebo ele no relógio, fica aqui, ó, né? Tremendo o tempo todo. Então eu não ativo, porque aí eu vou procurar informação quando eu preciso dela. E não fico o negócio mexendo o saco daquilo. Eu deixo só os essenciais mesmo. Chegando na nossa reta final aqui, Fontinhas. Manda você a bola curva hoje. 5 dicas pra quem quer começar a fazer review de produto pra trabalhar com você. Certo. Olha, essa é uma bola curva. Primeiro de tudo, vontade de aprender o produto. Não tem problema errar, tem problema só não se informar, né? Então, que nem eu falei, processador. Nossa, pra mim processador era um bicho de 7 cabeças quando as empresas começaram a me convidar. Falei, o que eu tô fazendo aqui no evento? Mas eu vou lá, a pessoa fala, você fica tentando entender quais são os benefícios, né? Você escreve o teu primeiro texto, ele é mais ou menos, né? Eu falo, por exemplo, para os meus autores quando eu treino, eu falo, não leiam os meus textos de 2009, 2010 e por aí. Eu tô morrendo de vergonha. Mas é um processo, então eles estão públicos ainda? Sim. Quem olhar vai ver cheio de erro, texto ruim. Mas é isso, comecei de um jeito. Eu, por exemplo, tinha vergonha de aparecer em vídeo, então no máximo você vê a minha mão e tudo. E eu não sabia que eu poderia fazer locução, usar teleprompter, conversar. Tudo isso a gente vai meio que aprendendo. O legal de hoje então você pode pagar uma aula ou você pode se informar na internet e aí você cresce. E tem que entender que tá tudo certo se você errar. A questão não aprender como não repetir no erro, né? Se você for um cara que sempre não pesquisa, você tem que treinar, tem que melhorar, tem que tentar e tem que estar participando dos eventos, né? É que nem a médico querendo, né, entrando em congresso e tudo. A pessoa tem que ir atrás pra criar textos pra vocês. Ele tá esperando o convite, Bruno. Não, eu senti já, eu vou formalizar isso. E se você precisar de um Thiago Fontinhas pra trabalhar pra você? O nosso e-mail é vagas@showmetech.com.br, né? E o que a gente quer? É gente apaixonada. Como eu falei, a pessoa não precisa nem ter costume jornalístico, né, sabe? Ela pode ser, acho que é mais legal saber que a pessoa é fã de smartphone, mas smartwatch, saber falar de smartwatch, né, do que ela só se preocupar que ela precisa ter uma formação específica ou em tecnologia ou em jornalismo. É mais paixão mesmo. E o resto a gente leva, a gente, né, dá o caminho das pedras. Como eu falei, a gente começou um site de tutoriais, o que a gente mais tem é tutorial para ensinar a pessoa a fazer essas coisas. Legal, hein? Tá vendo? Viu? A dica boa. Tem alguma coisa que você se arrependa nessa jornada de 2009 até aqui? Eu só me arrependo de não ter começado antes. Eu acho que se eu tivesse confiado mais que o site ia dar certo, eu tinha saído dos outros trabalhos e tentado antes. Acho que eu atrasei uns 2 ou 3 anos porque eu recebi uma oferta de trabalho que dobrou meu salário e eu falei, gente, não dá, né? Então, mas hoje em dia eu falaria, não, eu vou continuar seguir esse novo caminho. E o principal, eu devia ter entrado em vídeo muito antes. Porque hoje eu amo fazer, mas hoje eu já estou muito mais atrasado do que muita gente que já começou. Então, tempo atrapalha. Ou seja, se alguém quer começar, começa já.
Faz errado, vai tentando fazer como quer fazer, vai tentando se mostrar, você vai melhorando, mas não deixa pra depois. Porque o depois, independente de quando você começou, você vai se arrepender. Você anda conversando com o Rafa? O Rafa faz esse mantra é do Rafael pra mim todo dia. Sério. Exato, vídeo, mas é isso mesmo. Vamos fazer vídeo. Gravar vídeo. Já grava vídeo. Vamos gravar vídeo. É isso aí, Brunão. Obrigado, viu, pela sua Imagina, presença aqui. Parabéns pelo seu portal de sucesso, cara. Continue com muito mais sucesso, fazendo mais vídeos. Fontinhas, obrigado por mais uma vez nossa parceria aqui. Cabral, seja bem-vindo mais. Não me dê mais bolo. Daqui um ano a gente traz ele de novo. Daqui um ano, dá um gancho de um ano. Vai fazer um ano. Cada um ano ele grava com a gente. Para você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.